Vou ficar assim, tá bom? Tá simpático assim? Ou assim? Vou botar mais claro. Assim? Assim? E eu cruzo a perna ou faço igual a ela? Tô fazendo igual ela, tô fazendo raporte. É. Eu fico tão impressionada, tem gente que realmente usa isso, né? É impressionante. Eu tenho gente que assim... Mas eu faço às vezes sem querer. Não, Às mas vezes tem gente que faz mesmo. Olha eu agora sem querer. Ó, você faz assim, aí a pessoa daqui a pouco ela faz assim. Aí daqui a pouco você faz... Gente... É muito involuntário às vezes. Não, muitas vezes As pessoas o pessoal fazem mesmo. de fazer igual, né? Faz pra poder... Não faz igual às vezes as pessoas. Linkar mais, né? Mona Lisa. Não, mas vê se tá bom, assim, tá parecendo o quê Estamos aqui? gravando já? Já tá gravando. Já tá gravando, jura? gente. Ah, que bom. Agora eu fico nervosa. Ficou nervosa. Ai, gente. Você gosta do bar? Você gostou do bar? Uma graça. Você que é arquiteta, o que você achou do bar, assim? Muito legal. Achei muito legal. Muito... Tem um clima intimista, ao mesmo tempo agradável de ficar, dá vontade de ficar, né? Muito bom. E eles têm uma coleção grande de whiskies aqui que eu não fazia ideia dos lugares de onde podem vir, assim, uma coisa incrível. Muito bom. Lá dos cafundós do Judas, como a gente diz no Brasil. Você tem saudade do Brasil? Eu não chego a ter saudade do Brasil porque eu vou sempre ao Brasil, né? Então não dá tempo. Eu vou de quase de 3 em 3 meses eu vou ao Brasil. Então não tem muito assim o que ter saudade do Brasil. Vai, e quando você vai para o Rio? Você vai... Basicamente, principalmente para o Rio. Então não é de férias, assim, eu vou para o Nordeste, curtir uma praia? Não, exatamente. Até eu levo broncas isso aqui e lá, né? Porque lá, eu chego lá, minha família fala, ué, você não vê... Mas eu tenho escritório lá também, né? Então tem coisas para ver lá. Então não chego lá e fico fazendo nada, não dá. O pessoal do Brasil sabe que você faz a network em Lisboa Sim, aqui? Sim, muita gente. Olha, tenho amigos conhecidos, às vezes nem tão amigos, conhecidos, que me mandam mensagem assim, Vivi, eu vou em novembro. Nossa, mas é um monte. Eu vou em novembro para ir. Que dia que é o network de novembro? Às vezes não tem em novembro, né? Aí, porque eu quero marcar minha passagem para dar para eu ir no network. Várias vezes as pessoas vieram e chegaram, estavam aqui e vieram ao network para conhecer. Que coisa. Mas deixa eu entender uma coisa. Você conhece muita gente, pelo que eu entendi. Assim, pelo que parece. Parece. Você é uma pessoa que está rodeada de muita gente. Assim. Isso sempre foi assim? Ou foi vindo com outra pessoa? Eu nem acho, vou te falar, eu acho que eu conheço muita gente. Mas todo mundo conhece muita gente. Bom, acho eu. Mas assim, eu só fiquei achando que eu conhecia muita gente a partir de logo que eu cheguei, uma pessoa que eu conheço, que até devo encontrar com ele semana que vem. Que ele morava aqui, 20 anos, um tempão, ele falava assim, logo que eu cheguei, Vivi, você conhece muito mais gente que eu moro aqui há não sei quantos anos, e eu achando que não. E por que as pessoas que eu conhecia logo que eu cheguei, pessoas que são do Brasil, que eu já conhecia e que vieram para cá antes de mim, eu soube que estavam aqui, aí eu fiz contato. E aí começaram pessoas, eu acho que em 2018 baixou um navio lá no Brasil, do Rio de Janeiro, principalmente, que é o que eu sei, encheu de gente e veio para cá, porque é impressionante a quantidade de pessoas que chegaram, que eu conheço, né, que chegaram em 2018. E aí chegava um ou outro, Vivi, você conhece alguém com isso e tal? Eu comecei a conectar as pessoas, assim, peraí que eu tenho um amigo que talvez você queira conhecer, que tem isso, que tem aquilo. E aí eu resolvi, por isso, pensei em fazer um happy hour. Nunca na minha vida eu pensei em fazer um happy hour, assim. E muito menos nessa história, nessa área, né? Se você vê a minha vida fora network, é uma quantidade de tarefas de trabalho de arquitetura enorme, que assim, nem caberia, né? Quando eu vim, logo que eu cheguei, eu não tinha trabalho aqui de Portugal, mas eu trouxe trabalhos, eu trabalhava online, remotamente. Antes da pandemia eu já trabalhava remotamente há muito tempo, já fiz casa nos Estados Unidos sem nunca ter ido nas casas, já fiz casa no Equador sem nunca ter ido no Equador, então eu já trabalhava remotamente. Então eu falei, por que eu não posso mudar? Já que eu faço coisas longe, por que eu também não posso ir para longe, né? E assim eu fiz. Já tinha uma secretária que eu tenho, hoje eu tenho, sei lá, quase 20 anos. Grande Rose. E que meu braço direito, que eu não sei o que seria de mim sem ela, e que está lá no Brasil, né? Então a gente organizou tudo bem direitinho. Tem pessoas que desenham para mim, que fazem coisas para mim, que estão no Brasil. A maioria da minha equipe de desenho, de trabalho, está no Brasil, né? E então eu vim dessa maneira. Então, assim, eu não tinha uma demanda de arrumar clientes aqui rápido, embora eu quisesse. Desde o início eu batalhei essa questão dos clientes. E outra coisa, não é fácil no início.
sabe disso, né? Aqui uma cidade pequena é um país relativamente pequeno, né? Quer dizer, é quase a população do país, é quase a do Rio de Janeiro, né? Então, não é que... Eu acho até melhor aqui as conexões e tal, são bem poderosas, assim, às vezes com mais firmeza, às vezes, que no Brasil. Mas demora um pouco mais, tradicionalmente, né? Não que não possa acontecer rápido. Mas comigo demorou um pouco. Mas enquanto isso, eu já trabalhando, cheia de trabalho de lá, que também trabalhos à distância, você sabe que você precisa de uma dedicação um pouco maior. Às você vezes está longe. Fuso horário, tá longe. Tem que marcar, né? Tem que marcar tudo online. Bom, assim foi. E eu falei, vamos marcar um dia. Pensei, um momento único, tá? Vamos marcar um dia pra gente ir num lugar, tomar alguma coisa, e a gente senta, faz um happy hour. Assim, nessa maneira. Só com pessoas que você conhecia e que ainda não se conheciam entre elas. A ideia era... Aí eu aproveito e conecto todo mundo ao mesmo tempo, né? Tipo assim, você trabalha com branding, eu não sei quem trabalha com não sei o que pode ter a ver. Aí eu lá, naquele dia, a gente já conversa. Bom, eu achei que não ia ninguém, né? Porque assim, eu conheço pessoas, mas daí... Aí essa mesma pessoa me falou, olha, aqui tem que tomar... Ele tem uma loja. Aqui tem que tomar cuidado, porque quando eu abri a loja... há uns 2 anos atrás, na época, ele me disse, eu contratei uma empresa para fazer toda a divulgação da minha inauguração, que me fizeram comprar umas garrafinhas de Moët Chandon, nunca vou esquecer essa história, pequenininhas, eu tenho Moët Chandon até hoje lá, porque não foi quase ninguém. Tadinho. Então não conte, difícil, não, mas ele morava aqui já há muitos anos, não conte que vá muita gente. Aí eu falei, então eu fui sem a menor expectativa, né? E para melhorar a história, eu pensei, vou chamar uma amiga que trabalha aqui, mora aqui, é jornalista e já mora há muitos anos, que poderia, ela conhece muita gente, é uma pessoa super legal, que é a Flávia Mota, que hoje trabalha com imobiliário, uma ótima no setor imobiliário. E, enfim, fomos fazer. E acabou que nesse dia foram 45 pessoas. Que legal. Eu não esperava, nem ela. Você não esperava? Pra você foi uma surpresa assim mesmo? Porque primeiro que eu achei que eu não conhecia tanta gente assim. Segundo, e das pessoas que eu chamei foram 30, né? Então, assim, ainda foi mais doido. Mas ele falando que não ia ninguém nunca. Então, eu falei, eu posso até conhecer pessoas, não quer dizer que elas vão, né? E aí foi esse monte de gente. Aí no meio da conversa, estava ótimo, a gente rindo, divertindo, sem a menor pretensão, sabe? É assim, como até hoje, na verdade, eu faço meio assim, né? Ganhou complexidade pelo volume, pelo tamanho da coisa, mas é assim, é chegar para você e falar, olha, vem cá que eu vou te apresentar essa pessoa, olha, ela trabalha com brand, faz isso e aquilo, legal. E fala para outra pessoa também. Legal. É sério, é muito bacana. Eu me lembro porque eu cheguei aqui e eu não conhecia ninguém, diferente de você. Eu estava de novo num lugar em que eu não conhecia ninguém. E aí eu estava andando pelo Instagram e aí eu vi o vídeo da Thaís. E ela estava convivendo. E aí eu falei, mas eu conheço esse rosto. Eu me lembrava, mas sem saber da novela, não lembrava mesmo. Eu sou muito ruim de novela. Atriz, né? Atriz. E eu falei, eu vou ver o que acontece nesse happy hour. E quando eu cheguei, foi você que me falou comigo. E eu me lembro, não sei se você se lembra o que eu falei pra você. Eu falei assim, desculpa, eu sou virgem. Eu lembro. De networking. O que eu faço? Aí você falou, vem aqui. Aí você me pegou e me levou pra conhecer uma pessoa. E foi muito bacana. Foi muito legal. Que bom, fico feliz. Mas eu fico achando assim, surpreendente você ficar surpresa de que 30 pessoas responderam ao teu convite logo que você tinha chegado no lugar. Mas eu tinha um mês que eu tinha chegado. Então, você sempre foi assim, uma pessoa que atraía, assim, você sempre sentiu isso, assim, aniversário, o pessoal vai... Você tem essa coisa assim de ser um pouco imã? Porque tem gente que não é e tem gente que é. Vou te falar que eu nunca prestei atenção nisso. Isso é um fato, né? Modesta. Não, nunca prestei atenção. Ai, eu atraí muita gente. Aquela pessoa, não. Nunca prestei atenção nisso. Nunca notei isso dessa maneira. Mas aí, nesse meio desse primeiro, as pessoas falaram assim, e o próximo? Eu falei, gente, como assim, próximo? A gente aqui acabou, nem acabou, né? Já conversamos tudo que temos que conversar, vai fazer o que no próximo? Bom, aí insistiram, a gente acabou fazendo. E aí começou a fazer. A gente fazia bastante, de uma maneira bastante frequente. E variava, a gente fez uns 2 ou 3 nesse primeiro lugar.
E depois a gente passou para enfim, fomos variando, aí vai aprendendo, a gente vai aprendendo as manhas também de o que fazer, o que não fazer. É muito interessante. Eu adoro isso de aprender com as circunstâncias, né? Então, assim, a gente fazia nesse lugar que era um máximo, que era lindo, na beira-rio, maravilhoso, só que era aberto. No segundo, caiu um temporal, inesperadamente, naquele dia, sei lá, meia hora antes, vimos que eram doidos, catar um outro lugar, mandar mensagem para todo mundo, para ir para outro lugar, quase que não conseguimos, e conseguiu, né? Mas assim, a gente já tem, assim, já pensa duas vezes, aqui nós vamos fazer também, mas é uma outra momento. Mas tem plano B. Mas tem plano B. Mas então a gente vai ficando, vai ganhando uns pontinhos assim, já isso aqui a gente já sabe. Safa, como a gente diz no Brasil. Então assim, a gente vai juntando uma série, depois de tantos anos, né? A gente vai juntando uma série de questões que a gente sabe, isso aqui funciona, isso aqui com a gente não funciona, né? E isso é uma questão, né? E a outra é a questão do networking, que muita gente me pergunta, porque o nosso sistema de network, nossa metodologia, o conceito do nosso network é muito diferente de muitos outros, da maioria dos outros, né? Depois da gente, teve gente que pegou um pouco da nossa manha e saiu, começou a fazer parecido com o que a gente faz, mas o fato não é um network tradicional no sentido que eu não tenho nada contra eles, mas assim, muitos eventos aqui no Brasil de network são assim mais formais, tem toda uma estrutura, você chega e aí você fala e tem o presidente do evento, às vezes tem tempo para falar, isso, tudo isso. Eu sou uma pessoa anárquica um pouco com essa coisa, eu não gosto muito assim, eu acho que a questão, a maneira divertida, descontraída, nem divertida, descontraída, como uma festa, eu acho que ela repercute melhor. Se você conhece uma pessoa bem numa festa, assim, num contato direto, assim, teoricamente espontâneo, e a gente tenta simular esse espontâneo, embora a gente se prepare horrores para isso, esse contato, ele tende a ser mais significativo, ele tende a acontecer com mais frequência depois, você encontrar mais. Eu sempre falo de um caso que já me aconteceu muito tempo atrás, eu passei a prestar atenção muito tempo, antes do network, que eu achava impressionante, que é assim, você vai numa festa, encontra com uma amiga, já falei outras vezes, quem já me ouviu, desculpa, vou ouvir de novo. Fui numa festa e a pessoa me falou que foi num cabeleireiro maravilhoso. Não, cabeleireiro até que dá pra ver, um médico maravilhoso, foi num médico maravilhoso. Mas elogiou tanto, e aí eu pego o telefone e marco esse médico. Essa pessoa não é médica, não me mostrou nenhum exame claro que aquele médico é maravilhoso, nenhuma prova de que aquilo realmente é verdade, nem eu pedi. Eu simplesmente pego aquele telefone, marco esse médico com toda a abertura possível, né? E vou nesse médico. Ou seja, você cria uma relação de credibilidade para as pessoas, até que são indiretamente relacionadas com quem está lá, só porque você criou esse momento tete a tete ali no ao vivo, ao cores. E que faz muita diferença. Tem gente que fala assim, Vivi, me indica. Eu falei, querida, eu posso te indicar para um monte de gente, mas se você sentar com essa pessoa, eu te apresentar rapidinho e você começar com essa... É muito diferente de eu te dar o telefone dela ou ela te dar o telefone dela para você. Não, poderia funcionar, mas é a profundidade e a capacidade de você estender essa relação e criar uma sinergia é outra. É outra. Eu acho. E outra que, assim, sem dúvida, a indicação é sempre meritório, né? Por exemplo, eu sou arquiteta, tenho cliente. Aí, melhor maneira de arrumar cliente é ser indicada. Não tem melhor. Um cliente que vem indicado, ele vem aberto. Uma série de questões, né? Por quê? Porque ele vem brifado por alguém que é amigo dele, que não é especialista, mas é porque ele confia naquela pessoa. É esse meio que a gente tenta, esse lugar que a gente tenta ser. A pessoa que ele pode confiar, né? Confiável, que indicou um profissional, e ele vai lá ver, vai lá testar e ver se ele concorda e daí para frente. Olha, eu agora dei para pedir as pessoas para me mandarem, que eu nunca pedi, porque as pessoas me falam, mas eu nunca pedi para me mandar alguma coisa, mostrando que nós nos conhecemos nesse evento. Então, foi num jantar com alguém que você fez contato lá e virou parceiro de alguma coisa, tira uma fotinho, posta no Instagram, marca a gente, dizendo, olha, nos conhecemos no Network em Lisboa. A quantidade é tão grande, porque assim, eu falando, não dá o mesmo peso. Você vê
Quando a outra como... pessoa fala bem de você e não é você falando sobre você mesmo, funciona muito mais. Sempre funciona mais, sempre funciona mais. Então, assim, é impressionante como isso reverbera. Eu fico feliz. Olha, por que a gente faz isso? Aí outra coisa que me perguntaram, outro dia me perguntaram, por que você faz esse evento? Você é arquiteta, né? Porque... Por que você faz esse negócio? Você falou mesmo que dá um trabalho, evento dá muito trabalho, isso aqui. Aí eu fiquei olhando para a pessoa e falei assim, uma boa pergunta, uma boa pergunta. De que jeitos que você acha, então, por exemplo, você como arquiteta e a forma como você trabalha e coloca os teus talentos em todos os projetos que você faz de arquitetura, pensando nessa forma vivi de arquitetar, como que você coloca isso, você acha, na hora de construir relações para as outras pessoas? Que jeitinho que você acha que se aplica? Nossa, mas que pergunta profunda. Pois é, eu fico me perguntando, pensando no seu planejamento, pensando nos seus aprendizados ao longo dos anos. Eu acho assim, tem um ponto assim, essencial que é observar o que é importante para aquela pessoa. Eu acho que é daí que sai essa maneira. Porque, assim, tanto no trabalho de arquitetura, quanto nessa maneira de conectar as pessoas. De arquitetar conexões. Arquitetar conexões. Observar, tem pessoas diferentes, tem pessoas mais formais, tem muita gente que chega, olha que engraçado, que é uma sensibilidade que eu não sei de onde vem, porque eu nem conheço direito por exemplo uma pessoa, acontece toda hora. E aí a pessoa está lá no evento, aí ela começa a conversar, e quando eu vejo, eu passo para lá e para cá, ela está, um tempão conversando com a mesma pessoa. Eu não conheço nenhuma nem a outra, por exemplo, a primeira vez que vão, não interessa. Eu chego lá e falo assim, olha só, tá ótimo o papo, né? Marca um almoço, agora vem cada um conhecer outras pessoas, porque senão vocês vão ficar conhecendo uma pessoa aqui, né? E as pessoas vêm, podiam ficar com raiva de mim, porque elas estavam no meio do papo, né? E tudo, mas eu faço isso. Às vezes eu não faço. Tem gente que eu percebo que não é para fazer isso. Porque tem gente que realmente, eu morro de dó, chega no evento e conversa praticamente com a mesma pessoa o tempo todo, né? Não aproveita. 100 pessoas? Não é possível que eu não tenha mais... Né? Mais uma pessoa, mais duas pessoas. Eu acho assim, tem gente que é o oposto disso. Tem gente que chega no evento, apresentamos as duas pessoas. Aí daqui a pouco ela vem assim, me apresenta também uma pessoa disso. Assim, eu já conversei com essas. O que também eu às vezes acho meio preocupante, que não adianta você fazer muitas quantidades de pessoas para conhecer, né? Às vezes é importante você solidificar um pouco, né? Conversar não fazer um pouco só mais. Aquele pitch de elevador que não, 10 minutos aqui, 5 minutos aqui, 2 ali, muito, isso às vezes eu fico preocupada, até na live que a gente fez, eu comentei sobre isso, né? Ouve mais, não começa, você vai falar de você, lógico, essa é a intenção, da pessoa saber de você também, mas ouve mais, espera um pouco não sai lendo seu currículo, assim. Quando né? você faz projetos de arquitetura, por exemplo, você tem essa escutativa, como você gosta de pedir para as pessoas terem também nesse evento? Sim, a gente quando começa a falar com o cliente, a gente marca uma reunião de briefing, que não sou eu que faço, quase todos os arquitetos fazem, e eu acho super aconselhável fazer, que é para conversar com os clientes, saber deles, né? Então, a gente começa a perguntar um monte de coisa. Às vezes o cliente fica pensando assim, gente, é psicóloga ou será que essa mulher é psicóloga, né? Fazer uma terapia antes de fazer essa casa? Você pergunta tanta coisinha, assim. Aí, às vezes, eu falo, não, porque faz parte e tal. E a gente fala um monte de coisa. A gente fica, às vezes, 2 horas falando, só falando o que eles querem, o que eles não querem. Então, assim, por que isso? É mais ou menos como a nossa ficha de inscrição, né? A gente quer entender o que é o perfil dessa pessoa. Porque, assim, uma coisa até que eu falei na live também, às vezes essa coisa de você se interessar pelo outro, ouvir mais a pessoa, não é uma coisa chata, fala logo o que eu quero falar, não é isso, né? Mas é realmente você estar interessado nessa pessoa, porque isso aí é bom, isso é rico para você, né? Pensa bem, quando você conhece bem uma pessoa, até para você propor alguma coisa para ela, tem coisas que você começa a perceber que aquilo não tem nada a ver com ela. Pode ser ótimo, mas para ela aquilo não é muito legal. Então aquilo não é uma coisa para ela, né? É escolher uma roupa num closet imenso. Você tem roupas legais para aquela pessoa. Nem todas as roupas vão ser legais para essa pessoa. Então, eu acho que essa sensibilidade de perceber o outro e fazer de acordo é uma coisa que eu faço tanto no projeto e tento fazer também no network. E pedir para as pessoas fazerem o mesmo quando elas estejam conhecendo outra pessoa também. Isso eu acho importantíssimo. Eu acho assim, as pessoas que... Imagina uma situação, você está conversando com alguém, você chegou para... Coloque-se na posição do seu
a pessoa que está na sua frente. Você chega para conversar comigo, aí Sim. você começa a falar. Não, eu começo a falar. Não, Eu eu tô sou assim. isso, eu sou aquilo, eu sou Aham. aquilo outro. E eu tô assim, E tá, outra né? coisa que eu sempre falo, olha para a pessoa que você está falando. Porque às vezes a pessoa É, está de saco tá falando no cheio. telefone, aham. É, e você liga a vitrola e vai embora, né? Então, olha para essa pessoa, vê quanto está interessante aquele assunto, vai surfando com ela. E evita essa hora de você sair falando, não perguntando nada para as pessoas. Eu vou te falar, eu muitas vezes eu encontro pessoas, em outras situações, né, de trabalho ou não, que eu praticamente não abro a boca. A pessoa às vezes fala tanto dela, das coisas dela, às vezes ela esquece. Eu entendo essa ansiedade. Às vezes você tem 1000 coisas para falar, você quer falar, você precisa falar, E né? às vezes você está precisando. Tá precisando falar. Teu negócio está precisando de alguma coisa, É. você precisa de clientes, É. então junta essa ansiedade com necessidade. Não estou falando nem de cliente, estou falando de uma maneira geral, Sim. assim. Tem pessoas que chegam nos lugares e a pessoa, eu sei que aquela pessoa quer conversar com a gente. Não é que ela não quer conversar, mas a maneira que ela sabe de conversar é falar muito dela. Então, assim, pensa bem, a pessoa que está ouvindo, como ela se sente, né? Então, assim, essa máxima de se colocar No lugar do outro. né? Eu adoro essa expressão em inglês, né? Nos sapatos do outro, que eu acho ótimo isso, né? É perfeita, porque você começa a prestar atenção e aí isso gera uma conexão mais forte. Porque se eu chego aqui, começo a falar muito de mim, acabei de falar, dei um intervalo, bebi água, enquanto eu bebo água, você fala de você? E eu estou prestando atenção no que eu falei para você, do quanto isso reverberou para você, e você idem. Provavelmente nunca mais vamos nos falar. E você pensando nisso, por exemplo, talvez até em outros eventos de happy hours que a gente conheça, que tenha vivido, existe uma sensação de ser uma coisa um pouco estéril, um pouco automática, aquela coisa assim, muito bem, fala de você. Tá bom, agora eu. Tá bom, obrigada, até já. Toca cartão. É um modelo, eu uma coisa acho meio assim, robótica, que não é tão humana e não abre tanto para você realmente mostrar que a outra pessoa pois também é. pode ser tão interessante. Eu nem vou dizer que não funcione num evento tipo esses que são semanais, que eles são, você está sempre ali, você já é gerando conexão sempre, porque você está toda semana ali com aquelas pessoas, né? O que eu também não consigo. Eu não consigo nada. Eu mal consigo fazer ginástica. Eu levo bronca de médico e tudo mais, porque eu mal consigo ir no ginásio, aqui é ginásio. Mal consigo no ginásio 2 vezes, 3 vezes por semana. Imagina, toda semana eu ia num evento de não vou dizer que é ruim, assim, são propostas diferentes. A nossa é um modelo festa, relaxada, e que isso aconteça de uma maneira mais lúdica possível. Acho eu que tem um approach diferente. Né? Como que você acha que as pessoas, assim, se comportam numa festa diferente de um evento bem tipicamente corporativo de networking, mas se você traduz isso numa festa, o que você acha que muda na forma das pessoas também agirem para que seja mais benéfico para elas essas conexões, ter essas conexões? Você acha que na festa as pessoas mudam a forma de ser? Você acha que elas acabam mostrando outras coisas que são diferentes? Porque é uma festa? O fato de ser numa festa? Eu acho que o fato de ser uma festa tem menos expectativa e a maneira que... Pensa bem, se eu vou num lugar que eu vou falar de mim, assim, e tal, e você vai falar... Não sei, tem uma formalidade, Sim. Tem uma expectativa mais... como é que eu vou te dizer? Claramente tem uma expectativa sua e minha, não que no nosso não tenha. Sim. Claramente tem expectativa de fazer negócios, sem dúvida. A ideia é essa, né? Claramente, explicitamente falado. Agora, quando você quando você está nesse clima informal, você não se obriga a todo momento estar fazendo aquilo. Alerta para Ficar fazer entre negócios. nós, no momento que você está mais relaxado, talvez seja a hora que mais aconteça, né? Parece outra coisa. Essa coisa de relaxar, para deixar as coisas acontecerem. Não, mas os insights funcionam muito assim, né? Sim. Quantas pessoas tiveram insights no chuveiro na hora que você não tem expectativa nenhuma, você não é a hora de você estar sentado na mesa agora, a coisa tem que acontecer, né? Super consciente, preocupado, pensando naquilo que você tem que fazer. Se você coloca a pessoa num ambiente informal em que você não espera tanta formalidade, tanto profissionalismo, tanta seriedade, ou tanto olhar para eu sou perfeito como profissional, ela relaxa e acaba mostrando coisas muito mais legais sobre elas, que são mais naturais, mais autênticas. Talvez. E eu não inventei isso, né? Assim, muitos eventos são feitos para isso, né? Eventos sociais
são feitos para essa socialização ser pró-negócios, né? Então, em outros setores e outras maneiras, né? Vários eventos são feitos Mas assim. você sente, por exemplo, aqui em Lisboa, aqui em Portugal, as pessoas são mais... têm mais predileção por isso? Elas estão mais abertas a fazer esses tipos de eventos assim, mais informais, em torno da mesa, em torno de um vinho, em torno de... essa coisa Mais do que no Brasil? Mais do que no Brasil, você acha isso? Estão mais disponíveis para a festa, vamos dizer? Esses encontros com pessoas que eles não conhecem, mas que são aí mais descontraídos. Também nunca pensei nisso, mas assim, aqui eu acho assim, Lisboa, eu não conheço bem assim outros lugares quanto a isso, me surpreendeu positivamente quanto a isso, assim, eu até brinco com pessoas que não conhecem, brasileiros, né, amigos meus que nunca vieram, ou vieram pouco, não vieram rápido. Falei, Lisboa é um lugar que se deixar, você tem festa todo dia para ir. Se deixar, não, é praticamente todo dia. Eu não vou muitas porque eu não tenho tempo, às vezes, porque eu não posso, né? Mas quase todo dia, ou todo dia, tem coisas acontecendo para tudo quanto é lado. E as pessoas vão, sim, né? Exposições, conversas. Eu acho assim, eu acho isso legal, acho isso bom. E lá no Brasil, eu acho que também tem. Aqui tem uma facilidade, a meu ver, também da cidade ser mais fluida em termos de transporte. Não ser tão grande quanto São Paulo, Rio de Janeiro. Por exemplo, também. Rio de Janeiro, eu sou arquiteta, né? Rio, São Paulo, tem muitos eventos, até mais que aqui, eu acho, pelo menos que eu conheça, de arquitetos, né? Lojas que fazem coquetéis. Nossa, como era um mar. E eu levava bronca sempre, porque eu quase não ia. Porque eu morava na Lagoa e muitas das lojas eram na Barra. Falei, gente, sabe quando que eu vou sair 6 horas da tarde, depois de trabalhar o dia inteiro, para ir para Barra, para voltar tarde? Eu dou cedo. Então, assim, achei, não vai funcionar, né? Então, não ia muito. Talvez, não ia muito por isso, porque se fosse igual aqui, que eu pego um Uber e chego em 10 minutos, 5 minutos, talvez eu fosse muito mais, né? É bom estar com pessoas e tal, né? Então, eu acho que não vejo muita diferença nesse aspecto. Eu acho que talvez seja por esse aspecto, né? Seja mais fácil para as pessoas. Eu conheci uma pessoa no seu evento e eu perguntei para ela o seguinte, eu acabei de chegar em Portugal, eu estou aqui faz poucos meses e eu queria uma dica tua. Como que você acha que eu vou ter mais sucesso em relações, em conexões de negócio? E aí ele me respondeu assim, Ana, muito pão e vinho. Ah, ótimo. O português adora sentar em Sim. torno da mesa. E recentemente eu descobri que isso é uma tradição de Coimbra. Ah, que de ótimo. colocar pessoas em volta da mesa, com vinho, pessoas que não se conhecem, cada uma se Ótimo. apresenta. Então você está ali, na verdade, trazendo de volta algumas tradições Mas você sabe bem que portuguesas. na Inglaterra também. É? Eu fiz mestrado na Inglaterra e parte do meu doutorado também. Primeira semana do curso, do mestrado, mal conheci ninguém, porque, de uma maneira geral, os ingleses são bastante fechados. Primeira semana, sei lá, segunda ou terceira aula que a gente teve, quando acabou a aula, tinha uma mesa enorme lá de fora, com petiscos e vinhos. E aí os professores falam, não, é pra gente socializar. E eu acho os ingleses ótimos para socializar, porque eles puxam o assunto, assim. Isso é uma coisa interessante, né? Senta aqui uma pessoa do seu lado, tem nada a ver com você, nunca te viu. Ela começa a perguntar, e aí, você faz o quê? Aí, o quê? E pergunta tanto, que até você fica, né, assim, impressionada. Isso eu acho interessante. Também gostam muito dessa questão de socializar dessa maneira. Como é que é o teu jeito de puxar assunto, assim, você? Eu acho que realmente eu me interesso pelas pessoas, por pessoas, assim. Não como acho que a maioria das pessoas, mas eu falo. Eu tenho um problema que eu, às vezes, sou exageradamente informal. Eu fico um pouco preocupada com isso. Como que é ser Então, exageradamente informal? Às vezes eu estou falando, sei lá, com a pessoa que é presidente, não sei o quê, eu estou falando com eles, que você passar uma pessoa que não tem nenhuma forma, não tem nenhuma posição, assim, de destaque, eu vou falar igual eu estou falando com essa pessoa. E né? você acha isso ruim? Não, às vezes, não sei se isso se a pessoa recebe muito bem, às vezes. Porque, assim, eu esqueço, entendeu? Você tem uma ideia, eu sou budista também. E eu faço retiros de budismo, adoro, né? E aí, às vezes, eu consigo falar com os lamas. Você imagina, um lama tibetano, que, assim, the highest, né, da história.
E eu começo a falar com ele, gente, eu fico com vergonha, porque quem está em volta, que é tanto formalidade para falar com essas pessoas, quando eu começo a falar, eu saio falando. O que você faz? Troca receita? Não, eu falo qualquer coisa. Não, eu falo da maneira. Não, eu faço. Vamos dizer, eu vou fazer perguntas para um lama. Gente, aconteceu isso na Índia. Tá bom, eu sou um lama. Não, eu fui à Índia. Como é que fica um lama? Pensa bem. Não, estava sentado normal, mas ele estava na frente de 1000 monges cantando mantras. E aí me falaram assim, você pode ir lá fazer a pergunta para ele lá na frente. Atravessei aquele pessoal todo, cheguei lá na frente. Aí quando cheguei lá na frente, eu falei assim, eu queria fazer uma pergunta, assim mesmo, eu falei, em vez de falar uma certa formalidade, sabe assim, a postura, assim, quase isso, gente, depois eu fiquei com uma vergonha tamanha. Eu falei assim, posso fazer uma pergunta? Aí depois ele falou assim, ele fez assim, eu falei, desculpa, primeiro eu quero te agradecer. Gente, para um lama... Assim, sabe? Não é um laminho. Eu queria dar pra minha mãe, pro meu pai, pra toda a minha família e pra você. Eu acho que ele achou até engraçado, sabe? E outra vez eu também, um outro lama, até aqui em Portugal, no Algarve, eu fui e levei umas estatuetazinhas que um pessoal do Instituto no Brasil faz. Todo lama conhece aquela estatueta. Eu virei para ele e falei assim, essa estatuetazinha, assim, é para você enterrar, para dar poder ao terreno, não sei o quê. Aí ele ficou me olhando. Então, assim, louca, né? Mas eu tenho um pouco essa questão, eu não tenho muito essa formalidade. Muitas vezes não dá problema, né? Então, assim, é bom, porque as pessoas veem uma certa autenticidade, pode ser? Eu acho que, no fundo, esse seu jeito de ser, assim, como você chama, informal e super despojado, engraçado, você desarma as pessoas. É? As pessoas, acho que tiram a barreira delas e... Olha quem fala, olha quem fala. Tô falando sério, eu acho que você tem uma aura desarmante, assim. Desarmante? Adorei essa. Essa eu nunca tinha ouvido. Porque eu acho que, não sei se você percebe isso, que ela é muito modesta. Mas as pessoas, quando elas pensam no Network em Lisboa, elas pensam em você também, assim. Não apenas nesse evento que as pessoas vão conhecer, mas a sensação que eu tenho aqui é da Vivi, junto com toda a equipe, etc. Mas a Vivi tá ali no centro como uma idealizadora, como quem criou e como chamou os primeiros 30 para participar, mas hoje o evento também se centraliza muito, talvez, na sua personalidade, no seu jeito de ser, que acaba ali perpassando e ganhando vida também na forma como você gera essas conexões ali durante o evento, esse clima todo. Isso eu já notei um pouco e já me falaram muitas vezes isso, né, que essa questão da informalidade, da leveza que fica, é porque como a gente fala muito assim, né, puxa só um minutinho, aí às vezes também eu faço isso. A pessoa está lá conversando com o outro, chegou uma pessoa que essa pessoa deveria conhecer, não tinha chegado ainda e tal. Eu falei, só um minuto, eu vou pegar emprestado, depois eu devolvo. Aí leva a pessoa, corta o assunto, a conversa no meio. Porque se demorar também a outra pessoa vai começar a conversar com o outro, né, e tudo mais. Então, as pessoas não ligam e até gostam. Eu me sinto uma tia uma tia? Nesses eventos. Porque, assim, eu fico me metendo na vida dos outros, sabe? Assim... Mas eu acho legal que as pessoas confiam. Isso eu acho lindo, porque as pessoas confiam. Então, assim, outro dia tinha uma pessoa lá, que a dele vai sempre. E aí eu vi ele falando com outra pessoa que ele era relações públicas só no Brasil. Aí ele acabou de falar com ela, eu saí, eu ouvi aqui, né, passando. Você ouviu assim de ouvido? De ouvido, assim. Aí daqui a pouco, quando ele estava sozinho, eu voltei lá, vem cá, não fala isso, né? Você vem num evento para fazer contatos bons nos seus negócios, você avisa que você só faz conexões no Brasil, muda esse texto. Você entrega a passagem ali da TAP para São Paulo para fazer negócio. Se você vem aqui para negócio, você falar que só faz no Brasil, você fechou sua porta aqui, você está em Portugal, né? Aí ele ria, né? Então, assim, eu saio me metendo na vida alheia. Mas ele mudou o pitch? Você mudou o pitch, né? Espero também. Que sim. Espero que sim. Vamos ver se ele vai no próximo. Vou ficar vigiando ele. Me aponta quem é. Aí eu vou entrevistar ele. Tá bom. Me aponta Porque, quem é. Então tem isso. Às vezes a gente se mete, mas é sempre na intenção de ajudar aquela história ser mais próspera, né? Conseguir mais contatos. Como é que você bons. quer, então, pensando nessa ajuda que você quer prestar para as pessoas, o que você gostaria, assim, como resultado para todo mundo? O que a gente quer num evento de network de negócios é ampliar a sua rede, né, significativa. Não adianta você conhecer 10 milhões de pessoas. Mas, assim, é bom conhecer gente? É sempre bom conhecer gente. Mas imagina, você vai num evento que você conhece 10 milhões de pessoas, ninguém da sua área. É bom? Mas bom, vai sair morno, né? Você não vai sair dali feliz da vida, né?
Porque é um evento de negócios. Lógico que pode ser bom para fazer contato, para almoçar, para ir a um cinema, né? Antigamente, no início, a gente falava que eram eventos para fazer amigos e negócios. A gente começou a ver que ninguém ia lá muito para fazer amigos, era mais para os negócios. Então a gente foi evoluindo o texto, né, de acordo com o que a gente ia vendo e passou para esse negócio. Porque realmente as pessoas vão e tem uma demanda, né? Não sei se todo lugar no planeta isso funcionaria tão bem como funciona aqui. Tem uma demanda. No início tinha uma demanda muito forte de estrangeiros, brasileiros principalmente, né? Já foram de outras nacionalidades também, até vão ainda, mas eu achava que principalmente brasileiro. E começou a crescer muito o público português, né? E hoje, por exemplo, a gente tem duas apoiadoras portuguesas no nosso... A Cris e a Patrícia Isabel. Né? E eu acho isso lindo, né? Porque é um evento que muita gente fala que é meio brasileiro porque eu sou brasileira, mas não é aí. Tem várias outras pessoas. Tem muito português lá. Tem muito português. Muitos estrangeiros também. Eu conversei, inclusive, com alguém que era da França, se não me engano. Sim, sempre tem estrangeiros. Não estão muitos até, de outras nacionalidades, até não tem muito. Eu já notei, assim, não sei, a gente poderia até divulgar mais, mas eu sinto uma certa resistência de quem vai sempre com falar inglês. Já notei isso. Então, eu não insisti muito porque não estou com medo de polarizar, vai ficar dois eventos separados, quem fala inglês com quem fala inglês, né? Entendi. Mas o público português parece que abraçou a ideia dessa brasileira. Sim, eu acho muito bonitinho, porque realmente a gente, né, conseguiu esses contatos. E é isso. Ontem eu fui até almoçar com uma portuguesa que nunca conseguiu ir no evento, mas a gente já tentou marcar almoço 10 mil vezes, mas assim, ela não tem muito tempo e eu também não, né? Então, encaixar. E ela me chamou para almoçar, para me dar os parabéns, como era incrível esse evento. E ela me segue como arquiteta há mais de 4 anos, eu nem sabia, eu nem a conhecia quando ela já me seguia, eu nem sabia disso, né? E tem outras pessoas, tipo o Paulo, que vem da Ilha da Madeira, me liga até. Geralmente a gente pede para mandar o WhatsApp, porque a gente não dá para conversar com todo mundo, não dá tempo, né? Ele me ligou, aí ele falou assim, Viviane, tudo bem? Eu sou o Paulo, vai ter mesmo evento essa semana? Eu falei, vai. Por quê? Não, porque eu vou comprar passagem aqui da Ilha da Madeira, de Funchal, para ir para aí. Nossa. Aí eu falei, se a dependência é ter, você pode comprar. Aí ele veio. E já veio outra vez e está aí agora, já até conversei com ele outro dia. É muito legal, né? Ele quer dizer, e é uma pessoa que faz vários eventos de network, ou participa de outros eventos de network também. Você pretende continuar o que você faz? Sim. Às vezes eu penso assim, gente, é muita coisa esse negócio, e ele vai crescendo, né? Porque é igual uma planta isso, né? Aí você vai pensando, vamos fazer assim, mas era legal também se tivesse isso, aquilo. A gente vai querendo, nessa busca de conectar sempre melhor, mais e melhor, né? A gente fica pensando o que vai fazer toda Quantidade vez. com qualidade. Com qualidade. A gente fica pensando o que pode fazer para aproveitar. Porque assim, a gente tem crescido bastante nas redes, né? E nosso mailing é quase 2.000 pessoas, hoje, é quase 2.000 pessoas. Então, assim, isso é uma potencialidade que a gente pode dividir com as pessoas, não é? Então, assim, se eu divulgo você junto com nossos e-mails, nas nossas redes, eu estou dividindo com você isso que a gente conquistou. Né? Então, para mim, é maravilhoso, acho ótimo isso, né? E aí a gente começa a pensar, não, mas e se fizer isso aqui, melhor ainda. O aprendizado continua, né? Aí, então no próximo, vamos pensar nesse negócio, talvez possa ser melhor ainda, né? Então, como se a gente não tivesse nada para fazer, a gente vai fazendo assim. Esse é um ponto interessante, assim, que você falou no começo, que você é uma pessoa bastante ocupada. E aí o que me vem à cabeça é, o que será que tem nela para que ela continue fazendo esses eventos, já que ela já tem, pensando assim, você trabalha bem como arquiteta, tá? Uma clientela já em Portugal, no Brasil e em outros lugares também, ganhou prêmios
recentes aí, o Prêmio de Londres, não foi? Uma casa na França, não? Como é que foi a história? Não, a Casa na França saiu na revista Urbana. E recentemente o seu Ganhamos prêmio foi um no prêmio. Rio de Janeiro. Uma casa no Rio de Uma Janeiro. casa no Rio de Janeiro, mas Isso. foi um prêmio daqui, europeu. Ah, muito bem, viu? Olá. Bem realizada. Você podia, gente, só ficar como arquiteta, que é o seu grande 38 anos de escritório, fez alguns eventos de happy hour, ok, mas Parar, né? parar. É. Mas não, tem alguma coisa aí. Um pouco de juízo talvez falte. Talvez falte um pouco de juízo. Eu acho que é porque eu gosto muito disso. Eu gosto de conectar pessoas. E vou falar, eu acho que para você eu já falei até isso. Quase todo dia alguém me pergunta alguma coisa. Isso não é de 2 em 2 ou 3 em 3 meses que a gente faz evento, não. Quase todo dia alguém me liga e fala, Vivi, eu estou vendendo carro, sei lá. Se souber de alguém que quer comprar, não sei o quê, ou então, você sabe de alguém, não sei o quê, vira e volta. Eu faço isso. Aí eu mando, sabe de alguém dessa área, não sei o quê, eu mando contato para a pessoa. De onde entendeu? vem esse seu talento, assim, essa vontade, boa vontade de querer ajudar as pessoas a crescer? Gosto, acho que me faz bem. Eu acho que quando a gente ajuda, faz mais bem pra gente do que Do que pra pessoa que a gente está ajudando, né, no final. Faz bem pra gente também. Sim, sem a menor dúvida. Viviane Cunha, arquiteta do bem. Do bem, dos imóveis, Dos bens de dos imóveis. bens e do bem que você faz para as pessoas que estão crescendo nos negócios. Que bom, que bonito isso. Parabéns.